Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo dos Seguros. Todos os dias, milhares de angolanos saem de casa para o trabalho e muitos não imaginam que um pequeno descuido pode mudar uma vida. Hoje, no podcast Mundo dos Seguros, vamos falar deste trabalho e doenças profissionais, com histórias reais, dores e soluções. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema, temos o prazer de ter conosco Newton Agostinho, advogado e com uma vasta experiência em gestão de sinistros. Muito boa noite. Boa noite, Antonina. Obrigado pelo convite para participar deste podcast e com este tema tão importante como são os acidentes de trabalho desses profissionais, e vamos procurar ao máximo ajudar o nosso público, as pessoas de uma forma geral, a compreenderem o sentido e alcance deste produto e tudo que está envolvido nele. Ok. Newton, tendo em conta a sua experiência, a vasta experiência que tem na gestão de sinistro e o impacto que um sinistro, um acidente de trabalho ou uma doença profissional pode causar a uma pessoa, quando falamos de acidentes de trabalho, estamos a falar apenas de números estatísticos ou de vidas humanas? Antonina, hoje por hoje, falar de acidentes de trabalho é muito mais do que falar de estatísticas propriamente dita, porque nós lidamos com a parte mais sensível daquilo que é a sociedade, a vida humana. E não são raras as vezes, infelizmente, que estes acidentes de trabalho resultam em incapacidades, e vamos falar se calhar um pouco mais para frente sobre isso, incapacidades permanentes e até mesmo em alguns casos em morte, coisas que traumatizam não só as próprias vítimas dos acidentes, como também os seus familiares e a sociedade de uma forma geral. Portanto, ao fazer a gestão deste tipo de sinistros, nós próprios também precisamos às vezes de nos segurarmos para não deixar o lado emotivo falar mais alto e olharmos para os aspectos técnicos, mas é muito mais do que simplesmente estatística. Ok. Olha, eu uma vez ouvi uma frase que dizia assim: o anjo da guarda dos motoqueiros dorme cansado, porque de facto trabalha. Eu por acaso liguei essa frase ao conceito de risco, porque na realidade são atividades, não é, sobre o qual há muita exposição ao risco. No seu ponto de vista, qual é o perfil de trabalhador que mais sofre acidentes no nosso país? Bom, perfil. Primeiro, se fôssemos olhar para a questão do género, estaríamos obviamente a dizer que há uma maior predominância de acidentes de trabalho ou de pessoas que sofrem acidentes de trabalho do género masculino, pelas razões óbvias. Primeiro porque acabam sendo aquelas que têm atividades mais ligadas à indústria, à construção civil, aos transportes, logística, e que também há aqui outro fator que é os homens de uma forma geral, como se costuma dizer, sentem mais apetência ao risco do que as mulheres, que são muito mais cuidadosas a realizar os seus vários trabalhos. Aliás, isso já está mais do que provado que as mulheres conseguem ser multifacéticas, ao passo que os homens têm mais apetência ao risco, ou pelo menos a atividades em que o risco é maior. E então, de uma forma geral, o perfil é mais homens, jovens, alguns com família, outros sem, mas nos segmentos de indústria, construção civil, logística e transportes. Em algumas situações também, se bem que com menos incidência no setor dos petróleos, ou oil and gas, como nós costumamos dizer, se bem que ali os padrões de segurança são muito mais apertados. Ok. E quando se depara com esses casos, com essas situações, o que é que mais lhe chama a atenção? Bom, o que mais me chama a atenção é o facto de que a maior parte das situações de acidentes de trabalho que nós recebemos são situações que, depois de analisadas, eram bastante evitáveis. Ou seja, são situações que, a mais das vezes, resultam mesmo de ou negligência ou até, em alguns casos, alguma, vamos assim dizer,
algum desconhecimento, alguma despreparação, falta de informação sobre como se deve realizar determinado trabalho, e então as pessoas realizam-no ou realizam essas atividades como se estivessem a realizar uma atividade doméstica qualquer, por exemplo, e acabam infelizmente sendo vítimas de acidentes de trabalho. Ou seja, há ali vamos dizer, uma negligência não culposa por parte de muitas pessoas que acabam sofrendo acidentes de trabalho. Também, diga-se aqui a bona da verdade, que também temos ainda o cenário de ter entidades patronais que não disponibilizam os equipamentos de proteção individual e exigem que os trabalhadores ainda assim realizem as suas atividades mesmo sem estes equipamentos. Então é algo que infelizmente deixa-nos a todos, pelo menos gestor de sinistro, um pouco abertos. Exatamente. Realmente é uma questão que preocupa, não é? E por isso é que temos também esse podcast aqui para também aumentar a literacia do seguro. Voltando para a base, para a raiz, para a legislação, o que a lei angolana apresenta como um acidente de trabalho? Bom, não vamos ler textualmente a lei, né, porque estamos aqui no exercício mesmo de literacia. Os acidentes de trabalho são os eventos súbitos que ocorrem no tempo e local de trabalho e que têm a capacidade de causar danos corporais, incapacidade, seja ela permanente ou temporária, e em alguns casos inclusive até mesmo a morte à pessoa que for vítima, no caso o trabalhador. Estes eventos, de acordo com o que a lei angolana estabelece, estamos a nos referir ao decreto 53/05, podem não só se circunscrever, por assim dizer, ao local de trabalho propriamente dito, mas também há aqui o outro conceito, que é o dos acidentes de trabalho in itinere. Estamos a nos referir aos acidentes que acontecem de casa, ou no percurso de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa. Este também é um percurso considerado como protegido, desde que obviamente não haja algum desvio anormal naquilo que seria a rota de ida e volta do trabalho. Também está coberto, bem como também as situações em que durante o dia o trabalhador precisa de se ausentar para realizar trabalho noutra instalação, ou até mesmo para poder fazer uma pausa, como nós às vezes fazemos, ir ao restaurante na hora do almoço. Se entretanto existir algum acidente neste percurso, também está coberto no âmbito dos acidentes de trabalho. Ok. Agora que nos trouxe aqui esse conceito, gostaríamos de perceber, também para tirar as dúvidas do pessoal lá de casa e aprendermos também. Todo acidente que ocorre dentro da empresa é considerado um acidente de trabalho? Não. Não, por uma questão muito simples. Para que de facto os acidentes sejam considerados acidentes de trabalho, é preciso que exista uma relação ou um nexo de causalidade entre o acidente ou o evento que provoca o acidente e a realização do trabalho propriamente dito, não é? Por exemplo, se estivermos a nos referir a alguém que por alguma questão decide entrar em algum tipo de disputa física com outro colega, não é? Por exemplo, agressões físicas, e acaba magoando o seu colega, apesar de estarem no tempo e local de trabalho, isto não vai ser considerado um acidente de trabalho, porque o trabalho daquelas pessoas, imaginemos que estivéssemos a falar de uma atividade como a restauração, o trabalho deles não é propriamente andar à troca de mimos, por assim dizer, não é? Mas é servir os seus clientes. Então, é um acidente que de facto aconteceu no local de trabalho, mas a nível daquilo que é a legislação angolana e dos conceitos básicos de acidentes do trabalho, não poderá ser assumido pela seguradora ou pelo empregador nesta situação específica, não é? Então, a resposta sucinta é essa: não. Feliz ou felizmente, nem todos os acidentes que acontecem no trabalho são considerados acidentes do trabalho. Por acaso, é uma outra parte do acidente de trabalho que nós esquecemos muito, e muitas vezes até nem são citadas, que são as doenças profissionais, não é? Porque o seguro é acidentes de trabalho e doenças profissionais. Então, diz-nos, Newton, qual é a diferença entre um acidente de trabalho e uma doença profissional? A diferença de um e outro, apesar de que aparecem os dois no mesmo diploma, e bem, está num elemento básico. As doenças, por assim dizer, elas, ao contrário dos acidentes de trabalho, elas se manifestam
no tempo, ou seja, mediante a permanência ou a exposição do trabalhador a determinados fatores ou riscos, sejam físicos, químicos, biológicos ou até mesmo ergonómicos, este trabalhador pode desenvolver doenças profissionais. Portanto, é algo que acontece ao longo do tempo, mediante a exposição a estes fatores de risco. Já os acidentes de trabalho têm um fator que é a sua, vamos assim dizer, subitaneidade, ou seja, acontecem de súbito ou subitamente. O evento aconteceu, o dano é provocado e há a necessidade da pessoa ser atendida e levada, por exemplo, a algum posto médico, até alguma clínica. Então, assim, de forma muito simples, acidentes de trabalho acontecem no instante, são súbitos e imprevistos. Já as doenças profissionais, elas acontecem ao longo do tempo mediante a exposição do trabalhador a determinados fatores de risco. Muitos acidentes acontecem, mas poucos estão seguros. O seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais é obrigatório para todas as empresas ou existem exceções? Para todas as empresas. Ou seja, não existe, a nível daquilo que é a realidade angolana, a realidade legislativa angolana, nenhuma exclusão de empresas que, por causa da sua atividade ou setor de atividade ou por causa do número de trabalhadores, estão isentas de contratar o seguro de acidentes de trabalho. Não existe. Todas as seguras ou todas as empresas têm esta obrigação. Portanto, só não faz, ou quem não o faz, é de alguma forma, vamos assim dizer, em contramão àquilo que a própria legislação diz e não já porque está isento desta obrigação. Pois, porque na realidade notamos que ainda existem muitas empresas que não possuem o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais e acabam de alguma forma por lesar os trabalhadores. Nós gostaríamos de perceber o que é que acontece quando uma empresa não tem um seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E depois, o que é que acontece com esse trabalhador quando tem um sinistro, não é? Tem um acidente de trabalho e a empresa não tem o seguro? Os direitos desse trabalhador ficam salvaguardados ou ele fica ao alheio? Certo. Uma pergunta muito interessante, porque, face aquilo que tem sido a nossa experiência, infelizmente verificamos que existem muitas empresas que ainda não têm este seguro contratado, apesar de ser obrigatório. Mas o facto é que, se porventura a entidade patronal, ao contrário do que a lei diz, não contrata um seguro de acidentes de trabalho para os seus trabalhadores, essa responsabilidade ou esta culpa, entre aspas, não morre solteira. A responsabilidade por arcar com as despesas relacionadas com o acidente de trabalho, para, quer seja, aliás, a nível de assistência médica e medicamentosa, os salários e outras indemnizações associadas, vão recair diretamente à entidade patronal. Portanto, e respondendo já também à segunda pergunta, os direitos do trabalhador não ficam, por assim dizer, prejudicados pelo facto da entidade patronal não ter contratado o seguro de acidentes de trabalho. Para mais, a própria entidade patronal que se coloca numa posição como essa, ainda, além de ter que arcar com estes encargos, também pode sofrer, a nível da legislação, sanções, não é? De modo a que não compensa esta posição de se colocar à margem da lei, porque, quer queiramos, quer não, vai acabar por gastar aquele dinheiro que era suposto ter poupado e haveria de ir para o seguro, vai agora gastar num só trabalhador e com multas. Né? Pois. Eu, por acaso, há uns dias, e é uma reflexão também, que me fez de alguma forma trazer esse tema, eu recebi uma mensagem de alguém a questionar. E ela dizia assim: eu tive um acidente de trabalho e os recursos humanos me enviou uma mensagem a dizer: estás muito tempo em casa, nós nem devíamos estar a nos responsabilizar pelo transporte, para tu ires à clínica e tudo mais, e nós estamos a fazer um favor. A mensagem era basicamente essa. E como essa pessoa não conhecia os benefícios de um seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, o que é real,
Muita gente não conhece quais são os seus direitos e fica no alheio. Como existem situações de pessoas que até têm acidentes de trabalho e nem sequer reportam. Verdade. Então, nós gostaríamos aqui de perceber quais são os benefícios, afinal, que nos dá ter um seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Exatamente. Antonina, não haveria de colocar como benefício, mas como direitos, não é? Porque, ao contrário, por exemplo, desse exemplo que deu da situação da trabalhadora que estava em período ainda de convalescência e recebeu uma chamada do RH a dizer que está há muito tempo e estamos a lhe fazer um favor, etc. Não é verdade. Não é favor nenhum a entidade patronal, diante de um acidente de trabalho, permitir ao trabalhador que tenha tanto assistência médica e medicamentosa, como também o período necessário para a sua recuperação. E o seguro de acidentes de trabalho como tal protege o trabalhador em vários aspectos. Como disse, permite que ele tenha assistência médica e medicamentosa, permite que durante este período em que ele vai estar incapacitado, ainda que temporariamente, e como consequência disso a sua força de trabalho ou a capacidade de trabalho também reduzida, que ele não seja prejudicado, não é, pecuniariamente ou a nível daquilo que é o seu rendimento, porque a seguradora, pelo período em que este trabalhador estará incapacitado de prestar o seu trabalho, vai, vamos assim dizer, compensá-lo em termos pecuniários ou em dinheiro por este período, sem contar que mais tarde, se portanto a situação evoluir para alguma incapacidade permanente, não é, do tipo, imaginemos alguém que fica sem um dedo, alguém que fica definitivamente incapaz de continuar a realizar o seu trabalho, imaginemos que alguém seja motorista e tem uma lesão na coluna, já não vai conseguir ser motorista. Em situações como estas, a pessoa acaba, depois de ser avaliada por um colégio de médicos, beneficiada por uma pensão vitalícia. Portanto, não são propriamente benefícios, são direitos que qualquer um de nós como trabalhadores temos, e este, portanto, o decreto 53/05, que estabelece aqui o regime jurídico dos acidentes de trabalho dentro dos profissionais, nos apresenta. Ok. Há situações que quando ocorre um sinistro, as pessoas entram em pânico. É normal. E de facto não sabem o que fazer. Exato. Por acaso, houve uma situação há tempos de alguém que teve um sinistro, acidente de trabalho, muito claro, mas não participou do sinistro de imediato, pegou no seu cartão de saúde, foi a uma clínica e fez a consulta, foi medicado, foi feito curativo, mas no âmbito do seguro de saúde e não do acidente de trabalho. Certo. Newton, diz-me, o que se deve fazer nas primeiras 24 horas de um sinistro? Bom, primeiras 24 horas, a primeira coisa, eu não diria nas primeiras 24, mas logo na primeira hora, dizem os médicos que a hora da verdade, né, sobre se alguém vai ou não sobreviver depois de um acidente, é a primeira hora. Né? E por isso mesmo é que o decreto 53/05 coloca sob a responsabilidade da entidade patronal prestar os primeiros socorros. Então a primeira coisa que deve ser feita quando acontece um acidente de trabalho é prestar os primeiros socorros. Colocar ou permitir que a pessoa que é vítima tenha assistência básica, a primeira, para proteger o bem maior que é a vida. Logo a seguir, os aspectos mais administrativos ou burocráticos, como participação à seguradora ou pelo menos uma informação, devem ser feitos nesse mesmo período de 24 a 48 horas, para que a seguradora, tomando contacto com esta informação, possa também, já no âmbito do seguro de acidentes de trabalho, encaminhar o trabalhador sinistrado para uma clínica de especialidade, se for o caso disso, ou até para profissionais ou com os quais tenha algum tipo de convênio. Então, logo no primeiro momento é prestar assistência, os primeiros socorros para que o trabalhador, vítima do acidente de trabalho, não evolua negativamente no que toca à sua integridade física, e depois a participação do seguro ou a companhia de seguro. Vou aproveitar essa deixa, certo, Milton, para fazer uma questão. Quem deve, afinal,
fazer a participação de sinistro? E em quanto tempo, período máximo para se fazer uma participação de sinistro? Isso é uma pergunta que, vamos assim dizer, levanta aqui outros questionamentos, mas vamos procurar ser ao máximo diretos. Quem pode fazer? Ou quem deve fazer? Em tese, quem deve fazer a participação é a entidade patronal. Dependendo de qual for a configuração em termos de organograma, geralmente dentro das organizações temos ou a direção de recursos humanos, que cuida dessa parte, ou em algumas situações até mesmo algum departamento de higiene e segurança no trabalho. Mas, em tese, quem deve fazer é a entidade patronal. Em todo o caso, a nossa lei, não, a lei ou o decreto-lei 2/02 faz referência ao contrato de seguro, permite que em seguros como estes, que são seguros, vamos assim dizer, de responsabilidade civil, o terceiro lesado, que no caso específico é o trabalhador, possa diretamente, mediante o Instituto da Ação Direta, reportar esta situação à entidade seguradora. Ok? Então, em termos simples e em tese, quem deve fazer a participação é a entidade patronal. Faz parte da sua responsabilidade enquanto tomador de seguro, porque ele é que contrata o seguro com a seguradora. Mas se ela não o fizer, o trabalhador poderá sempre fazê-lo mediante, obviamente, a apresentação de todos os factos que comprovem a existência de vínculo laboral com aquela entidade que é segurada. Não sei se respondi tudo. Respondeu tudo. Eu acho que foi bastante claro. Penso que o pessoal lá de casa percebeu muito bem e vai poder fazer uma participação de sinistro caso aconteça. Espero que não aconteça. Não, esperamos sempre que não aconteça. Nem é bom que aconteça. Exatamente. Nem para a seguradora, tampouco para o trabalhador. E para a empresa também. Exatamente. Ok. Mas, Nilton, quando há sequelas? Nós sabemos que muitas vezes os acidentes de trabalho deixam sequelas irreversíveis. Certo. Como proceder? Quem é que determina, no caso, o grau de incapacidade de um sinistrado? Certo. Olha, isso é uma questão muito interessante porque, perdão, a nível daquilo que a legislação nos apresenta, existe, ou deveria existir, uma entidade que, à luz da lei, foi denominada como Comissão Nacional de Incapacidades, ou de Avaliação de Incapacidades. Esta é a que legalmente tem, vamos assim dizer, como objeto social a avaliação do dano corporal e, consequentemente, a determinação do grau de incapacidade. Em todo o caso, o decreto 53/05 já existe, estamos agora em 2025, já existe há 20 anos e, infelizmente, esta figura ainda não foi criada. Em todo o caso, o que tem vindo a ser feito pela maior parte dos players no mercado, ou seja, as companhias de seguros, é encaminhar este tipo de processos, quer para análise numa primeira instância da junta médica ou da junta provincial ou da junta nacional, em algumas situações. Também já tivemos aqui há alguns anos a figura do Centro de Saúde e Segurança no Trabalho, CSST, que depois passou a adotar ou puxou a si a responsabilidade por fazer essas avaliações, mas já agora aqui no último ano, e principalmente depois da entrada em vigor da nova Lei Geral do Trabalho, vimos que a Inspeção Geral do Trabalho recebeu estas competências e acaba também sendo ela, vamos assim dizer, vocacionada a poder então, mediante obviamente recurso a médicos e peritos, fazer esta avaliação do dano corporal no âmbito dos acidentes de trabalho. Mas isto não impede, por exemplo, e legalmente também está protegido, que as seguradoras, tendo um corpo médico, tendo um médico assistente, possam fazer essa avaliação, determinar o grau de incapacidade e depois submeter ao tribunal para que ele possa homologar e, se assim for homologado, então passar a pagar as pensões correspondentes àquele grau de incapacidade. Exatamente. Ainda nas incapacidades, isso é um tema que de alguma forma cria um pouquinho de confusão. Exatamente. Qual é a diferença, e traga-nos também aqui um pouco do conceito, de uma incapacidade temporária e uma incapacidade permanente? Certo. Bom, os nomes em si já quase que nos ajudam a compreender
o que é uma coisa e o que é outra, não é? Mas vamos lá. Uma incapacidade temporária, nós não estamos aqui a referir àquelas situações em que o trabalhador, depois de um acidente de trabalho, acaba ficando incapacitado, aliás, temporariamente, porque tem uma baixa médica, porque está em período de convalescência, fica incapacitado de prestar trabalho normal. Então, apesar de não estar, por exemplo, pode até estar internado ou então já no domicílio, mas não consegue prestar a assistência ou não consegue prestar o trabalho conforme fazia normalmente. Então, ele está num período de incapacidade temporária. Não é? Este período, face àquilo que ele representa, uma redução na capacidade de ganho do trabalhador, porque lá está, imaginemos que o trabalhador fica em casa porque sofreu um acidente de trabalho. Em princípio, há algumas rúbricas do salário, não é, que não lhe serão pagas. Subsídio de alimentação, subsídio de deslocação, etc, etc. Mas ele não fica prejudicado, porque essa responsabilidade, existindo um seguro de acidentes do trabalho, vai ser transmitida à própria companhia de seguros que tem ou que detém este contrato. E daí surgem o que nós chamamos comumente a nível da atividade dos ITAs, né? As incapacidades temporárias, que vão ser calculadas mediante o salário da pessoa, mediante aquilo que é o período que ficou incapacitado temporariamente, e lhe será, portanto, pago o valor. Agora, já as incapacidades permanentes, como o próprio nome diz, já surgem no momento em que é possível, ou já foi possível, determinar que a pessoa, depois do período de convalescência, ainda assim possui algum grau de incapacidade que não será possível reverter, então ela acaba tendo uma incapacidade, vamos assim dizer, permanente. E é mediante esta avaliação que falamos há pouco tempo, seja pela junta, seja pela IGT ou até por um médico assistente da companhia, que se vai estabelecer qual é o grau de incapacidade que aquela pessoa tem. Imaginemos alguém que acaba perdendo um dos dedos, não é? Mediante a tabela de análise que os médicos usam e a própria IGT hoje a junta médica vai usar, ela poderá ter, imaginemos, uma incapacidade de até 30%, dependendo, obviamente, de qual é o trabalho que ela realiza. Se alguém trabalha com as mãos, obviamente que o grau de incapacidade vai ser bem maior, porque fica limitado muito mais do que alguém que trabalha, por exemplo, com os peixes. É apenas um exemplo, não é? Então, a incapacidade permanente tem esta valência, que ela é mesmo permanente na medida em que, depois de todo o esforço feito, digamos, todo o trabalho médico feito, toda a assistência prestada, ainda assim não é possível reverter a situação causada pelo acidente que a pessoa sofreu. Exatamente. Muito bom. Gostei dessa parte. Quer dizer que a perda de um membro dá sempre lugar a uma indemnização. Exatamente. Que isso não sirva para as pessoas depois começarem a fazer como já é feito noutras realidades, em que propositadamente acabam cortando dedos e outras coisas para ter uma incapacidade. Isso não sirva para esse objetivo. Ok. Newton, sabemos que nem todas as dores surgem de um acidente súbito. Há dores que surgem com o tempo, surgem de uma doença profissional. Traga-nos aqui o conceito de doenças profissionais. O que é uma doença profissional? Bom, olha, falamos há pouco tempo, não é? Nas doenças profissionais, ao contrário dos acidentes, são silenciosas, né? Por assim dizer, e têm uma característica que é a sua longevidade, ou seja, não surge de imediato, é algo que vai acontecendo aos poucos mediante a exposição da pessoa aos riscos. E uma das doenças profissionais que hoje muito aparece, além daquelas relacionadas com a ergonomia, as cadeiras que nós usamos, a posição do computador, etc., também tem a ver com as questões do foro já mental ou psíquico, né? Os burnouts e etc. Então são doenças que, vamos assim dizer, elas são silenciosas na medida em que só é possível de identificá-las quando eventualmente elas já estão num nível infelizmente grave, não é? E a nível da legislação angolana existe uma lista, por assim dizer, foram listadas aquelas que se consideravam
há 20 anos as doenças profissionais, essa listagem é anexa ao decreto 53/05, onde se podem encontrar as várias doenças profissionais. Em todo o caso, não se poderá excluir a possibilidade de indemnizar alguém que tenha uma doença ou que se identifique como padecendo de alguma doença que não consta daquela listagem, simplesmente porque não consta daquela listagem. O que hoje, especialmente até a própria Lei Geral do Trabalho também faz referência a isso, o que hoje se deve fazer, porque para todos os efeitos já lá vão 20 anos, não é? E há 20 anos nós não tivemos pandemia, há 20 anos não tivemos burnout, há 20 anos não tínhamos uma série de doenças que hoje infelizmente são comuns. O que hoje se deve fazer, quer para a entidade patronal, quer para as seguradoras, é analisar a situação e, com base em pareceres técnicos, perceber a existência ou não de nexo de causalidade entre aquela doença e a atividade que a pessoa desenvolve. Somente aí é que se poderá considerar ou não como uma doença profissional. Sei que existem alguns entes no mercado que taxativamente olham para a lista e se não existir aquela doença ali, meu amigo, desculpa, isso não é doença profissional, não podemos assumir. Mas, diga-se a bom da verdade, este procedimento não é o mais adequado. Eu estava aqui a dizer, Newton está-nos a dar ideia, ergonomia. Todos nós vamos participar de uma doença profissional. Posso empregadas que me perdoem, mas não era esse o objetivo. Vamos a dar aqui umas ideias. Eu também já estou aqui, sentir uns estalozinhos. Opa, não sei. Só não finja nada. Senão depois vai ser um pouco mais difícil provar isso. Agora gostaríamos de perceber. As doenças profissionais dão os mesmos direitos de um acidente de trabalho? Exatamente. Os mesmos direitos. Ou seja, não existe nenhuma distinção em termos de direitos ou de, vamos assim dizer, indemnizações ou até das assistências a que um trabalhador deverá ter. Não existe aqui nenhuma distinção para acidentes de trabalho ou doenças profissionais. O decreto 53/05 faz apenas a divisão porque são duas matérias ou dois eventos distintos que devem ser tratados em algumas situações também de forma bastante própria, não é? Mas a nível daquilo que são os benefícios, entre aspas, ou os direitos que assistem o trabalhador, são exatamente os mesmos. Ok. Newton, nós gostaríamos de perceber. Nós sabemos que muitas vezes quando um ente querido, um chefe de família, uma chefe de família, um irmão, uma mãe, morre em detrimento de um acidente de trabalho, as pessoas ficam perdidas. E muitas vezes não sabem o que fazer. E desconhecem totalmente os seus direitos. Nós gostaríamos de perceber aqui quais são os direitos, os deveres, não é? Que essa família tem. O que é que essa família deve fazer para ver os seus direitos salvaguardados? Certo. Olha, confesso que é do tipo de processos, vamos assim dizer, mais traumatizantes, né? Tratar de acidentes de trabalho que resultem em morte, porque não estamos a lidar com uma situação normal, não é normal, aliás, ninguém depois de perder um ente querido está no seu estado normal, e tratar com pessoas nessa situação exige da parte dos gestores de sinistros também mais sensibilidade, mais razoabilidade. Mas o que se espera, ou pelo menos aquilo que são os direitos, não é? Numa primeira instância, os descendentes, depois o cônjuge, terão, no caso, direito àquilo que nós chamamos de pensão por morte, ou subsídio por morte, não é? E depois desta primeira indemnização, vamos assim considerar, a família também poderá se beneficiar, no caso estes descendentes que aqui mencionamos, poderão se beneficiar de uma pensão. No caso do cônjuge, esta pensão será vitalícia
ou até novo casamento. Explicando, se alguém, hipoteticamente, perde o marido, geralmente os maridos morrem primeiro, não sei porquê, mas pronto. Se alguém perde o marido, esta viúva vai ser beneficiária de uma pensão, vitaliciamente, ou até a altura em que ela contraia novo casamento. A altura é esta, aliás, que ela deixa de beneficiar desta pensão. No caso dos filhos descendentes, eles vão beneficiar desta pensão até a maioridade, salvo se provarem que, mesmo sendo maiores de idade, frequentam o ensino superior com aproveitamento. Aí eles vão continuar a se beneficiar desta pensão até a altura em que terminem os estudos superiores. Não existindo a figura dos descendentes ou do cônjuge, os beneficiários serão os ascendentes, no caso os pais, que, portanto, vão receber a pensão também de forma vitalícia. Então, os benefícios acabam sendo estes, assim, muito resumidamente, né? sem muito, como eu gosto de dizer, sem muito segurez. Os benefícios acabam sendo estes que, para situações, infelizmente, como estas, os familiares diretos têm. Okay. É bom, na realidade, perceber quais são os benefícios, não é? Porque a dúvida de um é a dúvida de outro e muitas vezes as pessoas sentem-se mesmo perdidas. Exato. E até desamparadas. E aqui só uma nota que eu gostaria de dar. Nós hoje, e também é fruto de todo o contexto que vivemos, é muito mais fácil encontrar pessoas que estão juntas porque fizeram um casamento tradicional, né, chamamos de alambamento ou pedido, do que propriamente pessoas que se juntaram depois do casamento já propriamente dito casamento civil ou religioso. E para situações como estas que nós acabamos de falar, de sinistros, de acidentes de trabalho que resultam em morte, é sempre importante que, se não tiver já um casamento civil, que o cônjuge que sobreviveu ou que sobrevive trate de reconhecer a sua união de facto. No caso, será o reconhecimento da união de facto por morte, porque somente assim poderá efetivamente comprovar a existência desta relação de cama e mesa, não é? Como se costuma dizer, e que lhe dará direito a receber ou ser um beneficiário dessa pensão. Certo é também aqui, lançando o repto para a nossa realidade, nós temos ainda, apesar de que a lei assim não permite, mas temos ainda um contexto em que é comum, por mais que não se queira, Antonina parece já está a adivinhar o que eu vou dizer, por mais que não se queira admitir, ainda é comum encontrar famílias em que temos um chefe de família e distintas mães, para não dizer outra coisa. E depois, nesse tipo de situações, temos, vamos assim dizer, que ser ao máximo, não é, razoáveis. Obviamente que vai ser apenas considerada cônjuge uma das várias, mas todos os filhos serão beneficiados por esta pensão. Boa, Milton, boa. Uma coisa boa e, de facto, tem sido a necessidade das pessoas. Certo. Parece pouco comum, porque muitas pessoas não lidam com esses casos diariamente. Exatamente. Mas não é tão incomum. Exatamente. Okay. Acabamos de ouvir a explanação do Milton. Agora vamos para um intervalozinho, aproveitar, beber uma água, levantar, se movimentar um pouquinho. E voltamos já já. Estamos de volta e trouxemos a história do nosso internauta que escreveu para nós. Escreveu para nós apresentando uma inquietação real. Então, fiquem conosco para perceber melhor, porque a dúvida desse internauta pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida de um irmão, de um amigo, de um vizinho. Então, vou passar a ler agora a carta do nosso internauta e fiquem atentos, porque o nosso convidado vai nos ajudar a esclarecer esse tema. O internauta escreve o seguinte: chamo-me Manuel, era operador de empilhadeira numa empresa de armazéns. Num dia aparentemente normal,
enquanto descarregava a mercadoria, uma carga caiu, atingindo-me o braço direito. O acidente causou fratura grave, lesões nos nervos, deixando-me temporariamente incapacitado para trabalhar. Após a recuperação e ter voltado a trabalhar, terminou meu contrato com a empresa. E 4 meses após o acidente, voltei a sentir as mesmas dores, que tenho certeza que são consequência do acidente. Agora, o nosso internauta faz a questão, ele quer perceber quais são os direitos dele. Uma vez que já não estou na empresa, não sei o que fazer. Se a empresa deve se responsabilizar ou não. Bom, este caso mostra um trabalhador real que teve um acidente de trabalho e, no entanto, já não trabalha na empresa. Ele quer perceber quais são os direitos dele. Será que a empresa deve se responsabilizar? Ou o que ele deve fazer nesse caso? Nosso convidado, ajude-nos a desmistificar essa situação. Olha, infelizmente é uma situação, desde já cumprimentar o nosso internauta, desejar rápidas melhoras e que tudo possa, de facto, ocorrer da melhor forma possível para que a sua saúde seja recuperada, perdão, mas é uma situação que preste atenção especificamente ao facto de ter dito que o contrato de trabalho infelizmente terminou logo após alguns meses da ocorrência do sinistro ou do acidente de trabalho e que, entretanto, passado 4 meses, voltaram a aparecer dores eventualmente na mesma região em que sofreu o acidente de trabalho e que ele acredita que faz ou que tem relação direta com o acidente que teve enquanto ainda trabalhava naquela entidade. Bom, assim, de forma bastante direta, é dizer que a assistência e os direitos que o trabalhador tem depois da ocorrência de um sinistro ou de um acidente de trabalho não terminam pelo facto de terminar o vínculo laboral. Ou seja, o contrato de trabalho pode terminar pelas suas várias razões ou pelos seus vários modos de se pôr fim à relação laboral, mas isso não impede o trabalhador de continuar a ser assistido por conta de um acidente de trabalho que terá ocorrido ainda na vigência daquele contrato de trabalho. O que é que isto significa? Apesar dele já ter saído da empresa e passado que são 4 meses voltar a sentir dores, ainda lhe assiste o direito de, no âmbito do seguro de acidentes de trabalho daquela primeira entidade patronal, ele ser assistido. Mas, para o efeito, é sempre necessário que se faça a prova. E aqui o que nós podemos aconselhar ao nosso internauta é que recorra a um médico, explique o assunto, leve o máximo de documentação médica que tiver em sua posse, relatórios, etc., para que este médico possa, mediante a análise e eventualmente a realização de outros exames, conseguir estabelecer a relação ou não entre as dores que agora sente e aquele acidente que teve quando ainda estava, por assim dizer, sob o contrato naquela entidade patronal. Mas, ao mesmo tempo, poderá também, se conhece, e acreditamos que conhece, contactar diretamente a sua entidade patronal e ou a companhia de seguro onde tenha o contrato de acidentes de trabalho, para, mediante esta comunicação, também a entidade patronal e a seguradora fazerem as diligências necessárias para que haja a determinação sobre se estas dores estão ou não relacionadas com o acidente que ele sofreu no passado. Porque aqui há uma figura importante que, vamos assim dizer, no seguro, ou no direito dos seguros, e especificamente aqui nos acidentes de trabalho, deve ser considerada, que é a inversão do ônus da prova. O que é? Geralmente, a nível do direito, e sem falar aqui muito de direito, quem alega determinado facto é que tem a obrigação de provar. Mas, em situações como os acidentes de trabalho, há a inversão do ônus da prova porque a entidade patronal
é que deve provar que aquelas dores não estão intimamente ligadas àquele acidente de trabalho que o trabalhador sofreu no passado. Portanto, o que ele pode fazer, assim de forma já direta, é ir a um hospital, procurar reunir a documentação necessária, apresentar à entidade patronal e juntamente à companhia de seguros, e eles deverão fazer as diligências necessárias para que ele continue a ter a assistência no âmbito daquele acidente de trabalho, obviamente se ficar provado o nexo de causalidade entre as dores atuais e aquele acidente. Nosso internauta acompanhou a resposta, a exposição do nosso convidado. Espero que tenhamos ajudado, não só o nosso internauta, mas como o pessoal todo lá de casa. Então, muito obrigada. Escrevam para nós, continuem a falar sobre seguros, não é? Porque nós precisamos mesmo disso. Alimentem-nos, nós precisamos mesmo de sanar dúvidas. Agora, Nilton, já na reta final, não é? Deixa um conselho tanto para trabalhadores como para a entidade patronal sobre a segurança no trabalho, não é? Para que a segurança no trabalho deixe de ser apenas leis, apenas papéis escritos e passe a ser uma realidade no dia a dia de cada trabalhador, de cada empresa. Obrigado, Antonina. Perdão. Para as entidades patronais, vou começar pelas entidades patronais. Acreditamos que qualquer pessoa que decida abrir algum negócio tem como objetivo que este negócio perdure no tempo. E no meio disso tudo, é importante que qualquer gestor compreenda que entre os vários ativos que possui, nenhum é superior àqueles ativos que são as suas pessoas, aqueles que diariamente aparecem para fazer as coisas acontecer e conseguem satisfazer os seus clientes, que também são outras pessoas. De tal sorte que o conselho direto é que cada entidade patronal compreenda que segurança e higiene no trabalho não é um privilégio, é acima de tudo um direito que qualquer trabalhador tem para poder desempenhar bem as suas funções, e representa da parte do próprio empregador um respeito não só às leis, mas acima de tudo à vida humana. Por outro lado, para os trabalhadores, o nosso conselho é que continuem a acompanhar-nos, continuem a buscar informações sobre os seus direitos, não só a nível dos acidentes de trabalho, mas outros, para que com esta informação, para que com o aumento da sua literacia, possam de facto estar mais protegidos e exigir também melhores condições, eventualmente, onde estão nessa altura a trabalhar. E que, obviamente, todos os nossos internautas possam colocar ao máximo em prática aquilo que têm aprendido connosco. Okay. Nilton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e Eu por essa agradeço. Conversa esclarecedora. E foi bastante agradável. Obrigado. Eu que agradeço. Ao pessoal lá de casa, muito obrigada por terem nos acompanhado até agora. Não se esqueçam de curtir, de partilhar, de entrar na nossa página no YouTube, Mundo dos Seguros Podcast, dar o like, partilhar informação, pois não nos esqueçamos que o conhecimento é a nossa maior cobertura.